uma será levada e a outra será deixada. Portanto, ficai atentos, porque não sabeis em que dia o Senhor virá. Compreendei bem isso. Se o dono da casa soubesse a que horas viria o ladrão, certamente vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso, também vós ficai preparados, porque na hora em que menos pensais, o Filho do Homem virá. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos sentar. Uma será deixada e a outra será levada. 2 homens, um será levado e o outro será deixado. A palavra de Deus hoje nos fala sobre a vinda do Filho do Homem, a vinda do Senhor. E a pergunta que nós deveríamos fazer é: por que um será levado junto com ele e outro será deixado? A resposta é muito simples, porque um estava preparado e o outro não estava preparado. Portanto, aqui nós encontramos o centro da palavra de Deus hoje. Estejam preparados para o dia da vinda do Senhor. E o que significa estar preparado? Estar preparado significa saber reconhecer o tempo em que estamos. É isso, reconhecer o tempo que estamos vivendo. Se fizermos a pergunta pela via negativa, ou seja, o que significa não estar preparado? Significa o contrário, significa não reconhecer o tempo em que estamos. E a palavra de Deus compara essa atitude daquele que não reconhece o tempo em que está como alguém que está dormindo. E é por isso que a palavra de Deus hoje exorta: já é hora de despertar. Talvez cada um pudesse assumir para si essa exortação da palavra de Deus nesse primeiro domingo do Advento. Já é hora de despertar. Vamos repetir? Já. O Evangelho mostra que aqueles que não despertaram foram aqueles que não reconheceram o tempo em que estavam. E para isso, Jesus hoje nos fala do exemplo do tempo do dilúvio. O texto fala: a vinda do Filho do Homem será como no tempo de Noé. Vocês conhecem a palavra, né? Diz que quando Noé começou a construir a arca, o povo começou a achar que ele estava louco, né? Para que esse negócio desse tamanho? Será que vai vir água para que você coloque esse negócio enorme aí no mar? E o povo caçoava de Noé, não sabendo reconhecer o que estava acontecendo enquanto Noé estava construindo a arca. Estavam dormindo, não souberam ler os sinais. Mas o texto diz: nos dias antes do dilúvio, todos comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, ou seja, viviam a sua vida sem se preocupar com aqueles sinais que Deus estava dando, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e arrastou a todos. E Jesus fala: assim também será nos dias da vinda do Filho do Homem.
Muitos estarão vivendo a sua vidinha, sua rotina, suas coisas, sem reconhecer o tempo em que estão. É preciso estar atentos ao tempo em que estamos, se quisermos de fato estar preparados. O Senhor, na sua vinda, quer nos encontrar preparados, e para isso nós devemos saber reconhecer o tempo em que estamos. Sobre isso, a segunda leitura dizia: irmãos, vós sabeis o tempo em que estamos. Já é hora de despertar. Com efeito, agora a salvação está mais perto de nós do que quando abraçamos a fé. Que tempo estamos? O tempo da proximidade do fim. Hoje, a salvação está mais perto de nós do que no passado, quando abraçamos a fé. Portanto, o que caracteriza o tempo em que estamos? Como eu posso começar a reconhecer o tempo em que estou? Sabendo isso que o Evangelho nos fala, da proximidade do dia da vinda do Senhor. Talvez você pense que seja algo muito distante. Talvez você pense que, imagina, esse negócio aí, desde que o Evangelho foi escrito, está falando que o fim está próximo. Já faz 2000 anos que estão falando que o fim está próximo. Pois bem, Jesus disse: na hora em que menos pensais, o Filho do Homem virá. Repito: na hora em que menos você pensar, o Filho do Homem virá. Por isso, já é hora de despertar. Significa abrir os olhos, estar com os olhos bem abertos. Estar com os olhos bem abertos, não apenas para fora, para verificar e enxergar as coisas, mas estar com os olhos bem abertos também para o nosso próprio interior. Voltar os olhos também para dentro, para o interior, com o objetivo de se autoexaminar, com o objetivo de pôr os olhos nos nossos desejos, reconhecer os nossos desejos, reconhecer o que tem dentro do próprio coração. Ajuda talvez fazer uma pergunta a si mesmo: para onde os meus desejos estão me direcionando? Para onde as minhas escolhas, que nascem dos meus desejos, estão me direcionando? É importante fazer esse exame, porque muitas vezes nós não nos damos conta disso. Muitas vezes somos guiados pelos nossos desejos, somos guiados pelos nossos vícios, e vamos vivendo, assim como nos dias de Noé: casavam-se, davam-se casamento, participavam de uma vida sem se preocupar com o dia do Senhor. Então é importante olhar para dentro, porque, sobretudo, nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas parecem cada vez mais desconectadas do seu próprio interior. Isso é terrível, porque as pessoas vivem impulsionadas pelo consumo, impulsionada por sensações, em busca sempre de novas sensações, em busca dos novos prazeres, mortificar a própria consciência através das drogas e do álcool, e pessoas desconectadas de seu próprio interior, de suas motivações profundas, do que tem dentro de si. Isso gera pessoas infelizes, pessoas que não se realizam porque não sabem reconhecer nem mesmo o que tem dentro de si, quais são os seus desejos mais profundos, quais são as suas necessidades mais fundamentais, e tentam se enganar.
comprando, gastando, casando e dando-se em casamento, como se não houvesse uma necessidade interior profunda. Fazendo as coisas por hábito, muito mais do que por convicção. Vivendo, por exemplo, até coisas positivas, como vir à missa. Vir à missa é uma coisa positiva, mas às vezes porque nós estamos desconectados do nosso interior, nós vamos à missa por hábito. Sequer prestamos atenção nas palavras que repetimos na missa. Sequer prestamos atenção naquilo que estamos dizendo. Significa que estamos desconectados de nós mesmos. Quando nossas palavras, nós não somos capazes nem sequer entendê-las, compreendê-las, significa que eu falo, mas não sinto o que eu estou falando. Infelizmente, muitos vêm à missa assim, participam da missa do começo ao fim, sequer prestaram atenção no que disseram. Portanto, devemos abrir os olhos, reconhecer o que temos dentro, reconhecer as nossas necessidades profundas, as nossas motivações, reconhecer o que muitas vezes nós deixamos os nossos vícios nos direcionarem. Mas o nosso olhar ele deve ser direcionado em duas direções, não apenas para dentro, o nosso olhar também deve ser direcionado para fora. Olhar para fora, os olhos bem abertos, nós dizíamos, e esse olhar também deve ser colocado para fora. Olhar para fora no sentido de reconhecer os últimos tempos em que estamos. Mas esse reconhecimento, perceber que estamos nos últimos tempos, não deve ser motivo de medo ou de desespero. Às vezes a gente sabe, né? Tem muitas pessoas que têm medo desse assunto, quando se fala do fim dos tempos, quando se fala do juízo final, quando se fala aquilo que popularmente nós dizemos, o fim do mundo. Muita gente tem medo desse assunto. Aqueles que têm fé não devem ter medo. Este olhar, reconhecendo a proximidade do fim, não deve causar em nós desespero. Por quê? Porque no fim se dará a vitória, o triunfo glorioso de nosso Deus. Preste bem atenção no prefácio da missa, antes da consagração, antes do santo, o padre lê o prefácio, reza o prefácio, e ali está dito isso: a vinda do Senhor será o dia da vitória, será o dia glorioso em que Ele vai destruir o mal da face da terra. Ele vai limpar tudo aquilo que é lágrima, tudo aquilo que é dor, porque Ele vai eliminar o mal, restaurando o universo segundo o seu projeto original. O seu projeto original, onde o homem vive em profunda união com Deus e com os outros. Portanto, o fim será marcado pelo tempo da vitória definitiva de Deus, e isso deve gerar um olhar de esperança em nós. O Papa Francisco, na Evangelii Gaudium, ele fala: nós somos chamados a reconhecer o vinho, a água que há no vinho. Aqui ele quer sinalizar a água naquela boda de Caná significava a derrota, a vergonha para aquele casal. Mas aqueles que têm fé sabem reconhecer o vinho naquela água, ou seja, daquela água Deus pode fazer vinho. Naquilo que parece derrota, Deus pode realizar a sua vitória. Portanto, um olhar de esperança. Enquanto estamos esperando este dia glorioso da vitória do Senhor, que será o fim, nós estejamos agora preparados, firmes na esperança,
mesmo que estejamos rodeados de deserto, de provações e às vezes de cruzes. Não devemos perder a esperança. Mesmo no tempo do deserto, mesmo no tempo da dor, mesmo no tempo da privação, precisamos estar firmes, com os olhos abertos, sabendo reconhecer o tempo que estamos, sabendo reconhecer que o dia da vitória do Senhor está próximo. Porque lembremos, queridos, que no deserto é justamente onde nós precisamos levar água para saciar a sede das pessoas que precisam, que têm necessidade. No deserto, nós somos chamados a ser sinais, indicando com a nossa própria vida a direção, o caminho, indicando com o nosso testemunho para Jesus, que é aquele que sacia toda a sede. No deserto, nós somos chamados a ser pessoas cântaro. Novamente, uma citação do Papa Francisco. Pessoas cântaro. O que é um cântaro? Cântaro é um jarro que transborda água. Nós somos chamados a ser pessoas cântaro, ou seja, chamados a dar de beber aos outros, mesmo se às vezes fazer isso custe de nós, por causa de nossas dores, por causa de nossas pesadas cruzes. Lembremos que é na cruz que o Senhor Jesus, sendo transpassado, Ele, no auge de seu sofrimento, sobre a cruz, se entregou como fonte de água viva para todos os que têm sede. É o profundo paradoxo da cruz. No auge do sofrimento e da dor, Ele se transforma em fonte de água viva para todos os que têm sede. Assim é conosco, seus discípulos. Nos nossos desertos, devemos ser aqueles que levam água viva para aqueles que têm sede. Quem tem sede, venha a mim e beba, disse Jesus. Quem crer em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Vamos professar a fé da Igreja. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus